Tudo bem com você? O Dia Internacional da Felicidade é comemorado anualmente em 20 de março. Para falar sobre essa data instituída pela ONU em 2012, recebemos a neurocientista, professora do Mackenzie, da Fundação Dom Cabral, também do Sebrae, psicóloga e pedagoga Andréia Deis. Muito obrigada por estar aqui partilhando de toda a sua expertise com todo o nosso público. É um prazer estar com você, Renata, com todos que estão nos acompanhando, falando de um assunto tão importante, né? A comemoração internacional da felicidade teve como inspiração o reino do Butão, que fica no Himalaia, ao lado do Tibete, onde a felicidade é considerada o sentimento mais importante do PIB, o Produto Interno Bruto do país, que foi substituído pelo do Índice de Felicidade Interna Bruta da década de 70. Em 2006, era considerado o país mais feliz da Ásia e o 8º do mundo por uma revista norte-americana. E em função disso, o que a gente pode falar do Dia Internacional da Felicidade num país como o Brasil, onde nós somos o 2º país latino-americano nesse índice de todos os países? Ao longo do programa nós vamos falar do ranking, mas o que representa o Dia Internacional da Felicidade para a nossa população? Um alerta, Renata, né? Quando tudo isso começou em 2012, justamente em Butão, como foi dito no início, se trocou, né? O que eles estudaram, né? Que, na verdade, a maior riqueza de um país, enquanto era a medida que era o PIB, Produto Interno Bruto, foi substituída pelo FIB, que foi a Felicidade Interna Bruta. Então, acho que o Dia Internacional da Felicidade, ele surge como um alerta de que a maior riqueza de um país são as pessoas. Em um país onde a gente não tem saúde mental, onde eu não tenho pessoas produtivas, ou seja, onde eu tenho pessoas em definhamento, eu diminuo a riqueza do ser humano e, com isso, eu diminuo a riqueza de um país. Então, eu acho que ele deveria deixar de ser místico, né, da gente levar isso não é que ele não pode levar à realeza, mas um estado de consciência sobre a importância da saúde mental e do bem-estar de uma população, para que esta população saudável gere riqueza. Pessoas doentes não são capazes de gerar riqueza. Então, eu acho que o que simboliza esta data é este alerta, né? Como cuidar da população, como cada um cuida da sua família, né? Este cuidado com a saúde, principalmente mental. Ter dinheiro significa ter felicidade? Dinheiro compra felicidade? Dinheiro compra alegria. Mas ele paga boleto. Ele paga boleto, né? Então, mas pagar boleto é ser feliz? Por que tantas pessoas, muitas vezes, muito ricas, cometem suicídio? Se pagar, porque ser feliz, por muitos conceitos, é você viver pelos seus talentos, respeitando seus valores. Se para você estabelece para a sua vida como valor principal da sua vida ter direito a pagar boleto, talvez você seja alegre, talvez você se sinta entusiasmada. A felicidade, ela vai além da alegria. Eu não tenho uma única área que faz você ser feliz. O dinheiro é uma das áreas dela, né? Então, eu tenho a relação financeira, eu tenho a relação com o trabalho, eu tenho a relação com as pessoas, eu tenho a relação com hobbies, diversão, relacionamentos influenciam muito em felicidade. Com o mundo. Com o mundo, né? Então, não é um único fator, né? Então, o dinheiro, ele é parte do que constitui um estado ali, né? Porque ser feliz, na verdade, você ser feliz, primeira coisa, viver pelos seus talentos. Quantas das pessoas conseguem viver na área de prazer, que sonharam? Quantas das pessoas conhecem seus reais talentos? E aí depois, porque viver pelos seus talentos, respeitando seus valores. Você entra numa empresa, ou você é uma pessoa, um cidadão, onde por vezes, a gente vê muitas vezes a política, não a política social, mas a política partidária, muitas vezes perdendo um pouco a mão. Então, a gente vê atos de violência, de agressão. Isso tudo quando a gente fala, porque quando a gente tem valores organizacionais, sociais, individuais e culturais. Quando eu tenho um excesso de conflito desses valores,
como que eu posso viver pelos meus valores individuais? Se eu tenho um político que me representa, que muitas vezes ele está ali, mas de uma forma onde ele está me representando, mas faz algo que corrompe com o meu valor. Eu tenho um líder que muitas vezes me intimida, que me dá medo. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que muitas vezes não percebe, mas também tem atos, às vezes, ali que corrompem valores. Como que eu posso ser feliz? No caso, eu penso num profissional da Faria Lima, os Faria Limers, como falam, que são do mercado financeiro. Eles captam e acumulam dinheiro, mas são eles os que mais sofrem em função de toda essa métrica, todo esse sistema? A gente não pode dizer que os que mais sofrem são os Faria Limers, porque muitos estão ali porque sentem prazer por estar ali, eles gostam de estar ali. O fato é, quando a gente fala viver pelos seus talentos, se essa pessoa ela está ali, quando eu estou diante de uma profissão, eu estou diante de um exercício. Se eu estou diante desse exercício e esse exercício, se ele me gera, por exemplo, cortisol, que é o hormônio do estresse, provavelmente ele vai afetar a minha saúde mental, porque eu vou bombar o meu sangue, eu vou bombar o meu cérebro de hormônio que me leva a estresse. E se me levar a estresse, eu perdi pessoas conhecidas e clientes com infarto fulminante, porque não respeitaram esses limites. Agora, se você está lá, é um Faria Limer, você nasceu para isso, você vive por isso, você acredita no que você faz, você não vai sofrer com isso. O sofrimento, ele vem desencadeado da obrigação e não da aceitação do que você faz. Eu falo isso porque conheço muita gente do mercado financeiro, até mesmo depois da pandemia, que acabou saindo dessa área e foi, por exemplo, descobrir uma vinícola, trabalhar com vinhos na região do interior do estado de São Paulo, uma área que sempre foi cafeeira, ali na divisa de São Paulo com Minas, Espírito Santo, Pinhal, Jacutinga e outros municípios ali da região, hoje estão com as vinícolas mais gourmetizadas do estado. E você vai ver a origem dessas pessoas são do mercado financeiro que simplesmente surtaram e quiseram buscar outra questão para dar prazer. Então, mas quando a gente fala de prazer, a gente fala de talento, será que o talento dele era do mercado financeiro? Ou ele aprendeu a ser? Que aí seria uma outra conversa, quase que uma outra entrevista. Mas por que nós escolhemos a área? Será que todas as pessoas que escolhem, elas são induzidas pelas suas famílias, elas representam um papel, elas são felizes? Muitas vezes, ele exerceu aquele papel induzido por uma primeira formação, que a grande maioria nossa a vida da gente ela é feita por ciclos e ritos de passagem. Eu sou fruto disso e tenho várias experiências, inclusive em casa, com o marido há 26 anos. Ao longo da vida, a gente vai tendo ritos de passagem. Sim. Você vai mudando as coisas. A gente tem a primeira fase, que é a da aprendizagem, a descoberta. Tudo é belo, o mundo é bonito, a primeira formação. Próximo aos 30 anos, entre 23 e 30, a gente chama da fase da luta. Aí você fala, poxa, me formei, mas o que eu conquistei, o que eu não conquistei? Isso faz sentido para mim? Não faz sentido? Mas aí, como você disse, você tem boleto para pagar, e aí você fala, poxa, eu não posso reinventar a roda. Eu ainda tenho que comprar uma casa, tenho que comprar um carro, eu tenho que pagar aluguel, e sobreviver é diferente de viver. E aí você sustenta isso até os 40, porque é uma fase de persistência, de luta. Como você iniciou sua fala lá no início, você falou ter dinheiro. Existe um ciclo, que se a gente colocar numa régua, né, esse ciclo, que é assim, eu colocaria assim, o ter, fazer e o ser. Será que eu ter coisas me habilita a fazer coisas? E quando eu faço coisas, eu me sinto feliz? Será que isso é um ciclo construtivo? Se eu tiro esse ter aqui da ponta, eu não tenho dinheiro, de repente eu adoeço, de repente, síndrome do ninho vazio, as mães perdem os filhos voam, eu vou perdendo o ter, então eu deixo a capacidade de fazer coisas, necessariamente eu não sou mais feliz? Esse eu costumo dizer que não é um ciclo muito inteligente. Se eu venho daqui para cá, eu faço o caminho contrário, eu descubro esse meu ser, o que me faz feliz. Eu saio do outro, o triângulo do mundo, o eu, o outro e o mundo. Eu descubro a minha felicidade interna. Com esta felicidade interna,
eu consigo fazer coisas e me sentir feliz, e aí eu conquisto coisas. E aí eu não tenho limitação de dinheiro, eu não tenho limitação de nada, porque o dinheiro ele é consequência de um estado de felicidade. O quanto mais feliz, que é o que Butão mostrou, o quanto mais feliz você for, mais capacidade você vai ter, porque você vai ter um menor esforço para o maior resultado. Consequentemente, você vai ganhar muito dinheiro. Então, você não deixa de ter dinheiro. E aí, você encontra os prazeres da vida. O fato é que se eu começar no ter, e por algum motivo, uma fatalidade, eu tiro o ter, eu tiro sua vida. Agora, se eu venho daqui, ninguém tira a minha vida. Porque este é interno, este é externo. Quantas não foram as pessoas que na pandemia perderam tudo? Casas, dinheiro, pessoas. Quantas não foram? Quantas conseguiram voltar até autoestima, amor próprio? Muitas ainda sofrem essa consequência e acham que não são mais capazes de ter uma vida. Se você tem o ser, você perde essas coisas, mas você não perde a sua dignidade, a sua vontade de viver. E o que acontece nesses nossos ritos de passagem, que pode ter acontecido nas vinícolas, é isso. A gente sobrevive por algum tempo, mas chega uma hora que o nosso... Espana. Espana. E aí você fala, o que vai me fazer feliz? E, né, o que é realmente a felicidade? E aí você vai buscar, e isso acontece muito entre os 44 e os 52 anos. Por isso o minimalismo tem tanta... ele está tão em voga hoje em dia? Não necessariamente o minimalismo, né? O minimalismo, ele vem com uma crença de que, poxa, para ser feliz, realmente eu não preciso ter tantas coisas. Essa é a grande filosofia, né? Então, por isso, evidenciar tanto. Mas tem pessoas que não vivem bem no minimalismo e são muito felizes. Então, a gente também não pode nem jogar para os extremos, tem que ter o meio termo, né? Porque senão a gente fala, poxa, só os minimalistas seriam felizes, né? Mas o que é existe uma diferença entre o desejo e a necessidade. Esse caminho entre o desejo e a necessidade, ele cria um viés seu, que ele não é nem o minimalismo e nem o excesso das coisas que colocam como utopia para a gente ser feliz. E ele fala, poxa, segue por aqui, que aqui, de repente, você consegue ser feliz. Que programa gostoso, professora Andréa. E diante de tudo isso, como colocar o pé para fora da cama todos os dias, tendo o boleto para pagar, tendo a saúde que tem com problemas de saúde na família e todo um trabalho, um chefe, uma liderança, uma métrica. Como é que é buscar a felicidade dia a dia e se essa deve ser a nossa meta? É uma pergunta bem profunda. A meta ideal. Né? Ou é uma utopia? Uma utopia. Eu diria que a primeira coisa para a gente colocar o pé na cama é nós pé para fora da cama. Pé para fora da cama. A gente precisa... agora vem o negócio professor, até se coloca para frente, e, por favor, utilize seus apetrechos aqui. A primeira coisa... E eu vou perguntar para você, mas como se eu estivesse perguntando para todos os nossos telespectadores aqui que estão nos acompanhando. Com certeza. Renata, o que é ser gente? Em poucas palavras, 3 palavras. O que é ser gente? 4. O que é ser pessoa? Quer ser pessoa? Sim. É respirar, é ser gentil, é amar. Será? O que é ser gente? Ser gente. O que é ser gente, professora? Pois é, ser gente é ser um ser bio, psíquico, social e espiritual, segundo a ONU. Nós somos um ser biológico, nós temos uma carga genética que, independente das nossas escolhas, ela existe. Isso é do zero, até desde a nossa concepção, na barriga das nossas mães, né, onde você foi gerado, até os 7 anos, forma o seu ser bio. Você carrega uma genética e eu carrego a minha, por isso que nós somos diferentes. Segundo pilar, o que é ser gente? Psíquico. Nós somos um ser que a gente pensa, a gente sente, né? Isso não é utopia. É que por que eu trouxe aqui o cérebro, né? O cérebro é... O protótipo do cérebro. O protótipo do cérebro. Ele é uma parte, que ele representa uma parte que, como a gente não enxerga, a gente subestima. Por que a gente cuida do cabelo, das unhas, das pernas
e a gente não cuida do cérebro. Se nós somos um ser psíquico também, nós somos um ser social. Por que muitas vezes nós não nos damos conta das pessoas que nos circundam? Por que nem todos os nossos relacionamentos são saudáveis? Por que muitas vezes a gente se impõe a determinados núcleos por um sentimento de pertencimento? E nós somos um ser espiritual, segundo a ONU também, que não tem a ver com religião, tem a ver com algo que você acredita, que faz você colocar os seus pés para fora da cama e te dar motivos para agir. E eu vou voltar para o meu amigo aqui, para o nosso protótipo do nosso cérebro. Ele é real. O que é importante a gente entender? Que o nosso sistema nervoso, ele é composto pelo cérebro, ele é composto por uma parte que nós chamamos de cerebelo, que essa estaria bem aqui na nossa parte, aqui na nossa nuca. Aqui é o córtex frontal, tá? Então esse aqui é o córtex frontal. Este é o cerebelo, que muitos chamam de cérebro reptiliano, que é onde nós temos, onde a gente faz a nossa carga genética de lembranças. A escola onde você viveu. A memória afetiva. Não, a memória afetiva está no nosso sistema límbico. A hora que eu abro ele, né? A hora que eu abro esse meu cérebro, eu falo, não existe nada dentro dele? Existe muitas coisas dentro dele. E uma dessas coisas que existe desses cortes chama sistema límbico, que é onde tem as nossas emoções, onde é metabolizados os nossos afetos. E tantas outras áreas que tem. Mas por que é importante entender? Porque esse cérebro, uma das partes dele também, é o que a gente chama da medula espinhal. Então, eu tenho o tronco encefálico e eu tenho a medula espinhal. Através dos meus 4 sentidos, visão, audição, paladar e tato, eu tenho o que a gente chama de receptores. Eu recebo mensagens, lembra do triângulo da vida, o eu, o outro, o mundo? Eu recebo mensagens que são interpretadas pelos nossos sentidos. Elas são interpretadas por áreas do nosso cérebro que pode, se eu vou interpretar pelo cerebelo, eu vou trazer essa constituição muito mais genética nossa e do que a nossa família, os nossos pais, a nossa religião, os nossos grupos nos disseram do que sobre quem eu sou. Se eu abrir ele e desses canais ele cair no meu sistema límbico, eu venho pelos afetos. Então, primeiro, vai para uma área. Depois que ele vai para uma área, ele vem para o meu tronco encefálico, que ele vai disparar comportamentos. Então, quando você diz assim, o que me faz com tantos exercícios de papéis pisar no chão e me dar motivos? Primeiro você escolher, reconhecer ou não que você tem um cérebro, que assim como um coração, como um braço, como uma perna, você precisa cuidar dele. Como que a gente cuida dele? E você acha que é simples, né? Nem sempre é tão simples assim. Porque como nós somos um ser bio, psico, social e espiritual, que vem dessa captação desses sentidos, a primeira coisa que eu preciso fazer é blindar. Por isso que a ONU coloca a espiritualidade, não necessariamente a religião, a espiritualidade como uma coisa que é importante a gente acreditar. Porque através do que eu penso, então o ser humano ele é um ser que ele pensa, tudo bem? Pensa, interpreta, então ele sente, e deste sentimento ele age, ele tem uma ação. Por isso ele é gente, eu penso, sinto e faço. Então quando a gente fala, por exemplo, qual que é o hormônio da felicidade? É a serotonina. Como eu gero a serotonina? Estou lá com o meu cérebro. Se eu não trouxer um estímulo, eu não tenho como gerar serotonina. Da onde vem a serotonina? A serotonina vem de atividades prazerosas que eu possa fazer, vem do sol, vem de uma boa alimentação. Eu estou cuidando do meu cérebro. Se eu estou tomando sol, eu estou cuidando do meu cérebro, estou gerando serotonina. A serotonina, ela é considerada hoje o hormônio da felicidade. Tem uma que é muito importante, que a gente chama de dopamina. O que é a dopamina? Que a gente fala, preciso estar dopaminado, né? Preciso estar dopaminérgico. Tudo que eu faço que me gera
prazer e recompensa, você fala, é importante competir, mas você tem que ganhar também. Tudo que me gera recompensa, e nem tudo que gera recompensa, vem de uma forma só prazerosa. Às vezes tem dor também. Eu, por exemplo, eu sempre fui Exercitar os músculos provocadores. Exercitar os músculos provocadores. E muitas vezes lesões. E você tem que muitas vezes romper com aquilo para você, por exemplo, ter uma boa saúde cardiovascular. Eu sempre fui mais sedentária, até que um dia a conta chegou e disseram, ou você vai fazer isso ou você infarta nos próximos anos. Eu comecei a correr depois dos 50 anos. Dói o joelho? Dói o joelho. Dói muito o joelho? Dói muito o joelho. Eu participei agora, esse final de semana, de corrida aqui no Parque do Povo. Né? E aí você vai lá, é fácil? Não. O que para muitos é uma zona Z1, eu já estou na zona Z5. O que é isso? A zona é a sua zona de esforço que você tem na corrida. Então, a Z1 e a Z2 são as mais leves, a Z3 Sim. é uma intermediária. Já está num... Só que ele vai muito relacionado à sua zona de qualidade cardíaca. Então, a Z5 você está no maior esforço. Se você seguir muito nela, você infarta. Então, você tem que ir mediando o seu esforço e a sua conquista com as suas dores sem morrer. Sai viva da corrida. Então, o que para muitos, às vezes eu estou correndo numa Z5, você de repente está numa Z2. Você tem um cardiovascular muito melhor preparado do que eu, e o meu esforço é muito grande para um resultado muitas vezes pequeno, mas é o que vai me trazer a vida. Então, quando eu falo do dopaminérgico, né? Poxa, chegar, todo mundo um dia na vida deveria cruzar uma linha de chegada. Porque ele é uma linha de superação sua. Eu não sou atleta, não tenho perfil atlético. Era chamada de pata-choca. Não tenho nenhuma habilidade esportiva. Hoje eu corro. E eu consigo correr os 5, os 7K, agora estou tentando os 10. E eu consigo chegar correndo e viva. E o que é ser feliz para mim? É entender que eu posso. O que é o dopaminérgico para mim? Cruzar a linha de chegada. Não me interessa se eu cruzei sendo a 20ª, a 1000ª, foram 8.000 corredores esse final de semana. Entre os da minha categoria, entre os 287 da minha categoria das mulheres da mesma idade, eu cheguei em 12º, da minha categoria. Mas está tudo bem, né? Eram 8.000 corredores ali. O que é o dopaminérgico? Poxa, cruzar aquela linha de chegada é você falar, eu venci, mesmo diante de todas as dores que traz. Não menos é importante também a gente se atentar a outros hormônios, por exemplo, ocitocina. É o hormônio do amor que gera a felicidade. Será que a gente olha, né, para os relacionamentos que nós temos? Será que a gente olha para as pessoas que estão ao nosso entorno, se elas estão nos fazendo bem ou não? Será que a gente tem tempo para isso? Ou só vem na nossa cabeça os boletos para pagar? Só que se eu não tiver tempo para tudo isso daqui, os boletos vão se tornar um pesadelo. E quanto mais eu olhar para tudo isso daqui... E aí você sobrevive e não vive. E não vive. Isso te dá uma qualidade de vida que você não vai ter dinheiro só para pagar os seus boletos. Você vai ter também para usufruir a sua vida. Porque cuidando disso tudo daqui, você vai estar muito mais preparada, você vai estar muito mais feliz, você vai ter muito mais energia para produzir. E quanto mais você produz riqueza individual, mais você produz riqueza social para a sua família e para as pessoas, que flui nas organizacionais, que é um país. Agora, rapidamente, em relação às telas, como é que você vê essa questão das redes sociais, começando pelas crianças, adolescentes, influencers mirins e por aí afora? Qual que é o risco disso, dessa venda da felicidade a 15 segundos? Instantânea, né? E eu acho que o que você disse... Os TikToks da vida. Os TikToks da vida, mirins, né? Que falam. Quantas dessas pessoas realmente são felizes e quantas se tornam realmente milionárias. Então, a minha grande preocupação é com os estereótipos que estão sendo colocados de medida para o outro. Lembra? O eu, o outro e o mundo. A medida de cada um ela é individual. Não existe. Felicidade não se compra na prateleira. Felicidade é um estado que você exerce da sua própria existência, que você busca através do seu próprio autoconhecimento. Então, a partir do momento que as telas dizem que você vai lá e compra a felicidade, ela compra picos de entusiasmo, de alegria.
e depois te dá uma dívida gigantesca para muitos, principalmente pelas telas que ficam com o seu cartão quebrado, ou muitas vezes jovens que cometem suicídio, ou que agridem, como a gente teve agressão no litoral esse final de semana entre os jovens. O que as telas geram é isso, é frustração, é raiva, porque ela gera uma medida como se tivesse uma medida única, e não existe essa medida única. Então, esses estereótipos criados pelas telas é que é o problema. Porque a tela vai continuar lá, mas precisaria existir escudo, que através desse escudo, para você se blindar. Poxa, eu até estou vendo ali, mas isso serve para mim? Será que o seu sapato eu consigo colocar no meu pé? Ele pode ser o melhor calçado. Ele pode ser o tal lá da sola vermelha que custa milhões de dólares. Ele cabe no meu pé? Então, como que eu posso ir lá e comprar a felicidade na vitrine? Volto à frase inicial. Felicidade a gente não compra, mas o dinheiro manda buscar. Pelo menos isso é o dito popular. Como você diz, é o dito popular, e aí acredita quem quer, né? A felicidade, na verdade... Que dinheiro compra felicidade. Ah, não, dinheiro traz felicidade, o dinheiro manda buscar. Pois só que se dinheiro trouxesse felicidade ou mandasse buscar felicidade, todos os ricos seriam felizes. Existe um índice extremamente grande de adoecimento também em outros tipos de classes sociais. Dia Internacional da Felicidade, em 20 de março. E agora aproveito para dar o ranking. No ranking da felicidade da ONU de 2025, como de costume, os países nórdicos são os principais de todo esse ranking, que estão na posição, quando em 2012 o Butão, na Ásia, foi o primeiro. Os países nórdicos dominam as primeiras posições, a Finlândia é a primeira, a Dinamarca é a segunda, a Islândia e Suécia vem seguindo, a Holanda fica em quinto. A Holanda na Europa, nessa região, então eu estive até recentemente lá, é um país muito bonito, com segurança total, transporte de excelente qualidade. Então você vê que ali as pessoas vivem bem, tanto é que eles têm o quinto índice, são quinto no ranking dessa questão da felicidade. E na América Latina, nós temos Costa Rica e o Brasil que subiu de posição. Gostaria que você falasse sobre isso. Pois o Brasil ele sobe 8 posições, né? E hoje ele é o segundo sul-americano, só está atrás do Uruguai, né? De 147 países que foram estudados, ele está em 36º. Recentemente me perguntaram, alunos dentro de uma sala de aula, professora, por que brasileiro é feliz diante de tantas dificuldades e ainda somos um país em desenvolvimento? E aí a gente inspira, respira, né? E aí a gente olha para as políticas públicas, a gente olha e fala, poxa, o Brasil subiu, né? 8 posições nesse estudo. Eu acho que o importante da gente olhar no ranking e olhar para o povo brasileiro é que é um povo que acredita, né? Ele é resiliente. Ele é resiliente, ele é um povo que ele faz. Eu falo um povo, vejo por mim, né? Vejo pelos meus filhos que começaram a trabalhar cedo, porque quiseram, né? O povo brasileiro é um povo que, independente da dificuldade que tem, do seu jeitinho, como que eu falo, a gente fala do jeitinho brasileiro, vendendo brigadeiro na praça, ou vendendo as suas marmitinhas em esquina ali, ou bolo caseiros, como eu tenho umas conhecidos que fazem, ele se vira, ele se reinventa. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita no nosso país, né? O povo brasileiro, eu acho que ele é um povo que se subestima também. Eu acho que ele poderia mais, quando a gente coloca e percebe ele na terceira, né, na 36ª de 147, e a gente olha ainda tantas coisas, né, tanto distanciamento social, mas mesmo diante desse distanciamento social, ele é resiliente de ir lá, batalhar, conseguir buscar os seus próprios resultados. Em 15 segundos, a indústria do carnaval é um retrato da indústria da felicidade, a gente pode dizer assim, da felicidade do brasileiro? Quando a gente pensa em toda a concepção, acabou o carnaval agora, já estão se reunindo para o samba enredo, para discutir todas as fantasias, e a gente sabe daquelas pessoas que duram um ano inteiro para sair com a sua fantasia no ano seguinte. É o que faz você saltar da cama e pisar no chão. Olha, arrepia de falar. É o que sai você saltar da cama e pisar no chão, é o grande motivador que gera. Então, o carnaval retrata isso. Terminou, vamos para o próximo. Por quê? Porque eu tenho que existir mais um ano porque eu quero sair na minha fantasia.
Então, é aquilo que te faz saltar da cama e seguir. Sua última mensagem aqui no Alesp Cidadania, professora. Eu diria, ser feliz é um estado que ele não é um destino. Ser feliz não é destino. Ser feliz é uma escolha, que a gente possa escolher ser feliz a partir do nosso mundo para que a gente possa influenciar outros mundos. Foi um prazer estar com vocês. A senhora tem algum site que a gente possa divulgar? Tenho, tá como andrea@andreadeis.com.br, nas minhas redes sociais também, Andrea Deis. Vai ser um prazer tê-los comigo. Super obrigada. Obrigada a você. Hoje no Alesp Cidadania tivemos o prazer de conversar com a professora, neurocientista, psicóloga e pedagoga Andrea Deis sobre o Dia Internacional da Felicidade. Muito obrigada a você pela sua audiência aqui na Rede Alesp. Até mais!